O grande problema da menopausa é que ela por si só não é uma doença, mas é um fator de risco para uma série de doenças. A menopausa é um fator de risco para a principal causa de morte na mulher, que é doenças cardiovasculares. AVC, infarto, teve aquela live com o Túlio. Túlio é meu amigo, maravilhosa aquela live que vocês fizeram. Então, o principal fator de risco para envelhecimento ou para morte por doenças cardiovasculares chama-se menopausa. Só para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia, antes da menopausa, para cada mulher que infarta, 7 homens infartam. Depois da menopausa, para cada homem são 3 mulheres. Então, duplica o risco cardiovascular depois da menopausa. E isso é muito preocupante, porque as pessoas não se preocupam com isso. E um outro detalhe, Leda, que é mais importante ainda, é que é o seguinte: o que é que vem na cabeça da mulher em menopausa? São os fogachos, aqueles calores insuportáveis daqui para cima É, que causa mal-estar. Então as e mulheres que às vezes são ficam assim. insuportáveis mesmo. E às vezes a mulher pensa o seguinte: eu não tenho fogacho, então minha menopausa está tranquila. Não, minha querida, infelizmente não. Seria muito bom se fosse assim. 20% das mulheres que estão na menopausa não têm fogachos. Porém, o estradiol, que é esse hormônio produzido pelo ovário da mulher, o grande hormônio feminino, ele tem um efeito no sistema cardiovascular, que eu vou tentar ilustrar aqui de uma forma bem explicativa, que é o seguinte: os vasos do corpo do homem e da mulher, imagina que isso aqui é um vaso sanguíneo. Quando você sofre um susto, uma ansiedade, um pico de estresse, você faz com que o coração aumente o bombeamento de sangue e esse sangue ele circula com maior velocidade. Se esse vaso aqui não tivesse uma capacidade de se adaptar a essas mudanças da frequência cardíaca, todos nós ficaríamos hipertensos e numa dessas vezes poderia ser que esse fluxo de sangue causasse um trombo e teríamos infarto e AVC. O que acontece é que o estradiol, esse hormônio ovariano, ele tem uma importância incrível, porque ele dá ao vaso uma capacidade de adaptação às mudanças de pressão. O termo médico para isso chama-se stiffness vascular, é uma capacidade adaptativa. Ele produz uma substância que chama óxido nítrico, que dilata o vaso. Então você teve um susto agora, o coração aumenta a frequência, vem uma onda aqui, ao invés de ele bater aqui, gera pressão, ele faz isso, ó, e passa tranquilo e não te gera hipertensão. O que Que máquina acontece, bem feita, hein? maravilhoso, né? O que acontece é que depois da menopausa, a quantidade de hormônio estradiol, esse hormônio que tem essa capacidade incrível, eu estou falando só de um órgão, que seria o sistema cardiovascular, né? De um sistema, de fazer essa adaptação, a quantidade de estradiol da mulher da menopausa é menor do que a do homem. Então, vê, o principal hormônio feminino, claro que Caramba. ele está presente nos dois. O estradiol está presente no homem e na mulher, mas em concentrações completamente distintas. Assim como o outro tabu, a testosterona, que é um grande hormônio masculino, ele também está presente na mulher. Mas a perda do estradiol aumenta o risco cardiovascular. Um outro detalhe é que o estradiol ele tem uma importância belíssima no metabolismo ósseo. O que é que acontece? A nossa alimentação, se você consome fruta ou alimentos escuros, folhas escuras, o leite rico em cálcio, o estradiol é quem pega o cálcio da nossa dieta e coloca dentro do osso, para que o osso fique firme. Quando você não tem estradiol sendo produzido pelo ovário, você perde essa capacidade de colocar cálcio dentro do osso e a deficiência desse hormônio tira cálcio do osso e coloca na circulação. Então, cálcio na circulação aumenta o risco cardiovascular e cálcio fora do osso aumenta a chance de osteoporose. Então, veja que as pessoas às vezes estão preocupadas só com os calores e ainda pior, quem não tem calor acha que não tem problema nenhum estar na menopausa, e aí você tem as duas, e eu trouxe até essa estatística porque eu fiz questão de trazer. Morrem por ano, né, existe um aumento do risco de morte. A principal causa de morte feminina no Brasil é AVC infarto, responsável por 34,2%. O câncer de mama, que a gente vai puxar um gancho para falar da reposição hormonal, porque a única forma que você tem de fazer proteção cardiovascular e proteção contra a osteoporose na menopausa é através da reposição hormonal. Não existe nenhuma outra forma de fazer essa prevenção. Então, só para ter ideia em relação a risco de morte. O primeiro lugar de morte no Brasil na mulher, 34,2% infarto e AVC,
que eu já comentei que aumenta risco na menopausa. A segunda causa de morte no Brasil são os cânceres, mas o percentual de mulheres que morrem por câncer de mama no trabalho de 2018 com a população brasileira, 2,8%. Se essa mulher tiver uma fratura do fêmur por conta de osteoporose, a chance de letalidade, a chance de morte por fratura do fêmur é 21,4%. Então, às vezes, a gente está Caramba! interpretando os dados de forma errada. Eu fiz questão de trazer É esses muito números mais para que perigoso, fique então, mais quebrar claro. o fêmur? Do que ter câncer do que morrer por câncer de mama. É muito Meu mais Deus, eu perigoso nunca morrer de soube AVC. disso. Pois é. E por isso que eu quis trazer isso. Eu fiz questão de pegar os trabalhos de 2017, 18 e 19 com a população brasileira para trazer para a gente comentar na live. Por quê? O grande problema em relação à terapia hormonal é que a interpretação da terapia hormonal, como ela foi feita, especialmente pela veiculação e pelo público médico, foi incorreta. E isso gerou uma cancerofobia muito grande em relação à terapia hormonal, que cerceia inúmeras mulheres de terem uma menopausa saudável através da reposição hormonal. E eu acho que essa é uma grande missão. Eu trabalho para uma empresa americana que tem uma representação aqui no Brasil, Sotopele, que é para terapia de reposição hormonal da mulher da menopausa. E eu, quando eu começo a minha aula, eu estava até dando aula esses dias, eu começo a minha aula me definindo como um grande entusiasta da terapia de reposição hormonal feminina. É uma das coisas que eu mais estudo, porque eu acho que o conhecimento ele é libertador. A ignorância é uma dádiva para quem ainda está nela, mas o conhecimento ele é libertador e, ao Muito mesmo tempo, melhor. ele é perturbador. Porque uma vez que você entende como é que funciona isso, você não consegue retroagir e não pensar da forma correta. E aí eu queria, se você me deixasse, até comentar algumas coisas para ilustrar esse cenário. Como foi que aconteceu? Meu pai é ginecologista e eu acompanhei isso muito de perto, porque antes de ser ginecologista, meu pai já era e eu acompanhava isso. Então, existiu em 1960, na década de 60, nos Estados Unidos, um pesquisador chamado Robert Wilson, ele começou a falar de reposição hormonal. E aí ele lançou um livro chamado At Any Age You Can Be Feminine Forever. Né? A qualquer idade você pode ser feminina para sempre. Era um livro que ele falava sobre reposição hormonal para as mulheres e para os médicos, dizendo o estradiol, esse grande hormônio produzido pelo ovário, é responsável pela manutenção da feminilidade feminina. E aí começou-se nos Estados Unidos um boom de prescrição de terapia de reposição hormonal. Eu nem vou dizer terapia de reposição, vou dizer terapia de substituição. Por quê? Porque se você olhar no dicionário, reposição é o ato ou ação de devolver algo que existia e que não existe mais. E o que foi feito em relação à terapia de substituição hormonal foi que foi utilizado um hormônio de uma outra espécie. Olha, eu vou comentar aqui para as pessoas entenderem. O principal estudo para terapia de reposição hormonal e que gerou essa cancerofobia foi um estudo chamado Women's Health Initiative, um estudo de 2002, um estudo multicêntrico envolvendo os vários centros, mas que o recrutamento de pacientes foi complicado. Eram mulheres de 50 a 79 anos, obesas com risco cardiovascular, sedentárias, que já tinham risco por si só de desenvolver doença, e foi prescrito para essas mulheres uma medicação que chama-se Premarin. Muitas pessoas acham que Premarin era o nome comercial, mas Premarin é um acrônimo do inglês que quer dizer Pregnant Mare Urine, urinoterapia de égua prenha. Então, o que foi dado para as mulheres não era hormônio feminino, era hormônio de égua grávida. E, obviamente, por razões que a gente não precisa nem comentar, um hormônio de égua dado para uma mulher não vai ter um desfecho positivo. Eu até brinco em aula, digo que era a mesma coisa de você, Deus o livre, sofrer um acidente, você chegar no hemocentro e dizer assim, olha, qual é o seu tipo de sangue? A positivo. Perfeito, nós não temos seu sangue, mas tem um cavalinho ali que está andando no jardim, eu vou pegar ali o sangue dele, é A positivo, e a gente coloca em você. Então, veja só como esses dados foram mal interpretados. Você pegou um hormônio de uma outra espécie, e é muito engraçado, porque só existe, dentre os inúmeros hormônios que existiam nessa composição, nesse preparado farmacológico,
Só dentre os 17 que foram identificados, só 2 desses 17 hormônios de ego tem na espécie humana. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!